as primeiras falas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Beth, sou do Barco, da equipe Barco. É muito legal estar aqui com vocês nesse curso aí com a querida, né, com a Alice. E vamos que vamos, né? Vamos nessa aí, essa noite de chuva aqui em São Paulo. Não sei como que tá por aqui, mas o tempinho está muito feio aqui o dia todo. E é muito bom ter um pouquinho aí desse calor humano de vocês aí com a participação nesse workshop. Boa noite pra gente. Oi, Alice. Boa noite. Ai, eu tô aqui ainda no chat. Eu vou aproveitar para ficar um pouquinho no chat, porque depois eu não consigo. Eu vou subir slides para vocês, que é uma aula, né? Esse workshop, na verdade, é uma aula. Então, eu não consigo ver o chat, mas vocês podem ir comentando o que vocês acham no chat e depois eu vejo tudo e também como que vai funcionar a aula. Vai ser assim, eu vou expor durante 1 hora muitas coisas interessantes sobre figurino e depois a gente abre para as perguntas. As dúvidas que tiverem, a gente abre, né, o microfone e vocês perguntam diretamente para mim, tá bom? Eu vou dar uma enroladinha, porque eu também sou aluna do online e eu sei que às vezes demora para entrar, tem um delayzinho aí, né, até entrar, então a gente sempre costuma dar 10 minutinhos, mais ou menos, para começar, porque, gente, eu vou passar muitas coisas interessantes para vocês mesmo. Eu até sugiro, tem até no slide, que vocês tenham onde anotar, papel e caneta, celular, porque são muitas referências. E aí a gente não guarda na cabeça, né? A gente, se anotar, fixa mais e depois você pode recorrer a essas anotações, já que são muitas referências interessantes para a vida de todo mundo aqui. E eu estou muito feliz de poder dar esse workshop aberto, gratuito. Esse ano eu faço 10 anos de curso no Barco. Então, a gente tem uma parceria muito grande de 10 anos. O que você estava fazendo há 10 anos atrás? Eu estava aí no Barco, começando a dar o meu curso. Hoje são mais de 300 alunos, alunas na maioria, né? São mais de 300 alunas que fizeram o curso no Barco. E eu tenho também outros cursos, mas esse que eu geralmente dou, que é o Figurino para Cinema e TV, ele é o meu xodó. Eu demorei muito tempo para escrever esse curso. Eu demorei anos, porque primeiro que eu trabalhava demais em figurino, e você acaba não tendo tempo para outras coisas, e também porque eu não tinha experiência, né? Eu era nova ainda. E aí, depois de um tempo que eu assumi como figurinista, eu resolvi dar o curso para ensinar todo mundo como fazer figurino. Figurino não é só saber montar look, isso é super importante. Ter esse bom gosto, ele é importante, né? Não é só bom gosto, você também tem que montar o personagem. E aí, o que acontece? Você tem tantas coisas acontecendo, tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo no figurino, que é importante você ter uma organização, uma metodologia. Eu fui percebendo isso durante o meu trabalho, e aí eu resolvi aplicar nesse curso. Eu faço esse ano 20 anos de carreira, e daqui a pouquinho eu vou contar um pouco sobre mim. Eu acho que a gente já pode ir começando, né? A gente tem aí um grupo legal de pessoas na sala. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Peraí. Aqui. Aí, agora eu já não consigo ver mais chat, mais nada, só algumas reações aqui do lado que eu gosto de ver. A carinha de quando eu vou falando, tem gente que assusta até. Bom, minha gente, então,
boa noite. Agora eu vou começar a real oficial. Esse workshop ele vai ficar gravado. Então, para quem não puder ver hoje, está vendo em outro dia, seja bem-vindo ao workshop e obrigada, Barco, que é uma escola que eu acho super interessante de cursos de cinema, né? Tem um nicho aí e a gente está crescendo muito nessa área, não só no Brasil. A gente conseguiu ver isso durante a pandemia, né? Como está crescendo o audiovisual. Então, eu agradeço muito por ser esse parceiro de 10 anos dando aula. Fico muito feliz, são 20 anos de carreira e com esse propósito de passar tudo que eu sei, eu ensino, porque eu acho que é através do conhecimento que as pessoas também vão tendo mais respeito pela área e vai vendo como é difícil fazer audiovisual. Vamos ver? Então, eu acho que a primeira coisa, quem que é a Alice na fila do pão? É muito importante você saber quem que é o teu professor, porque é a partir disso que você vai ver para onde vai correr o teu curso. Eu tenho uma experiência prática. Quem quiser saber mais... Tem algum microfone aberto. Quem quiser saber mais sobre mim, tem duas maneiras, né? Tem aqui o meu Instagram, alicialves.com.br, que também é meu site. Se você for no perfil lá da minha bio, tem o Linktree, e nele tem os meus cursos, tem o meu site, o IMDb, já fica aqui uma dica, ó, IMDb. Vocês sabem o que significa IMDb? Isso é muito importante para quem trabalha com audiovisual, gente. É Internet Movie Database. É um site que você vai colocando tudo que você já fez no cinema, em séries, enfim. E hoje os produtores executivos, eles procuram o IMDb para saber sobre você. Então, se você está mandando um portfólio, é interessante ter o IMDb. Já fica aí uma primeira dica, né? E no meu site tem o meu portfólio e tem blog também, que eu escrevo, adoro saber como são feitos os figurinos. O que tem por trás? Porque tem muita coisa por trás. Tem também uma entrevista que eu fiz, que eu explico de onde eu vim para o canal da Krishna Marron, que também essa entrevista ficou demais, gente, vale a pena. Tem meu YouTube, tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu vou salvando nos favoritos do YouTube, então é legal. Aqui eu não vou me aprofundar tanto, vão ser mais pinceladas, né, porque a gente tem um tempo curto, sobre figurino, a importância do figurino, então dá para pesquisar em mais outros lugares que eu disponibilizo nas minhas plataformas. A breguice faz parte aí, vocês viram a breguice eu adoro, gente. Bom, eu acho super importante falar que esse workshop ele foi escrito por mim com o objetivo de mostrar a importância que tem o figurino nos filmes. Para isso, eu vou usar como exemplo o cinema americano. Por que eu vou usar o cinema americano? Porque ele é mais abrangente, né? Ele atinge mais as pessoas. O que eu pretendo aqui nesse workshop é conscientizar todos os participantes sobre o trabalho que é construir um figurino e também sobre a importância de valorizar os figurinos de uma obra audiovisual. Vocês vão, depois desse workshop, vocês vão sair com outros olhos, tá? É importante ressaltar que a pesquisa foi feita por mim em sites e livros americanos. Por quê? Porque eles têm mais dados sobre. A gente não tem muito aqui no Brasil. Então, por isso que eu acho mais fácil fazer por esses sites e por livros americanos. A grande maioria das imagens vem da internet e elas não estão assinadas, tá? O que eu já falei para vocês, tenham um lugar para anotar as muitas referências que eu vou mostrar nesse workshop. E agora, eu paro um pouquinho aqui, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar um pouquinho para vocês do começo do cinema, para a gente conseguir entender tudo, tá? Então, o que acontece? Gente, o cinema ele foi criado na França. E aí,
o que a Alice Guy Blaché, que foi a primeira cineasta mulher, é uma história interessantíssima. Tem um documentário sobre ela no Telecine. Assistam, por favor, porque é muito interessante. Ela era secretária dos irmãos Lumière, que foi quem criou o cinema. Ela vai para os Estados Unidos e cria estúdio lá, um estúdio de cinema. E aí começam a criar estúdios de cinema nos Estados Unidos, né, nos anos 20. Nisso, o cinema francês, o cinema europeu, ele continua muito forte, né, com sucessos, enfim, dentro daquele esquema pequeno ainda que é o cinema. Aí, nos anos 20, acontece uma coisa. Os cinemas, os estúdios americanos, eles criam a MPA, Motion Pictures Association, MPA.org. Tudo que eu vou falar aqui, depois vocês conseguem pesquisar nesse site, tá? Eles criam para eles regulamentarem o mercado cinematográfico antes que o governo faça isso. Depois disso, tem o crash da Bolsa de Nova York, 1929. Muita gente vai para lá e os homens inundam o cinema. E aí, por isso que as mulheres vão perdendo o lugar no cinema. Tem um outro documentário também, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que conta, eu acho que é a história das mulheres no cinema. E conta essa história em detalhes, como que aconteceu essa mudança. Mas aí, a MPA, ela vai até o governo Hoover, o presidente Hoover nos Estados Unidos, lá pelos anos 30, e fala assim: nós temos a ideia de como dominar o mundo. Aí o governo Hoover fala: como? Tá, cinema. Aí o presidente fala: é verdade. Onde entram os filmes americanos, entram os carros americanos, as roupas, as músicas, tudo. Tá. A MPA monta um escritório lá na Casa Branca. Aí o que acontece? Vem a guerra, Segunda Guerra Mundial, e depois disso vem o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Ele vai ajudar a Europa a se reestabelecer, a se levantar. Nesse plano tem várias cláusulas. Entre elas, vocês não têm mais mercado nacional. Quem vai entrar aqui primeiro são os filmes americanos. Pá! Isso daí muda tudo, gente. Muda tudo. Os Estados Unidos consegue realmente dominar o mundo. Quem diz que Coca-Cola é a melhor bebida? Hambúrguer, jeans, né? Rock. American Way of Life. Foi assim que eles dominaram e ainda dominam quase todo mundo. Hoje, eles estão perdendo o lugar para quem? Coreia. Porque em 1995, a Coreia fez políticas públicas que até o bebê no berçário tem audiovisual. Não é à toa que o que acontece? A gente tem Parasita ganhando o Oscar de melhor filme em língua, sem ser a língua inglesa, né? A gente tem Round Six quebrando todos os recordes da Netflix. Coreanos, dorama, K-pop, eles bebem isso na fonte, porque tem o quê? Políticas públicas importam. Eu sou filha de política pública, porque em 2011, no Brasil, foi criada a lei da TV paga. Então, todas as TVs, porque antes era muito net, sabe? Não tinha tanto streaming. E aí, essas TVs, elas tinham que ter 3 horas, até hoje tem essa lei, tá? De produto brasileiro em horário nobre. Isso daí fez assim, ó, expandiu o audiovisual brasileiro. É muito importante ter as políticas públicas para fomentar o audiovisual em qualquer lugar que seja. A MPA teve escritório dentro da Casa Branca até o governo Clinton, que foi até 2001. Então, gente, é isso. Isso daí é muito importante para a gente ter o cinema. E agora a gente vai ver por que cinema e moda e figurino, eles são tão influenciadores.
A gente vai dar um panorama dessa história. Eu vou contar rapidamente, tá? De novo a minha tela. Bom, a gente vai falar primeiro do Nascimento de uma Nação, o filme de 1915, o diretor D.W. Griffith e a figurinista Clara West. Olha o cartaz do filme, vai prestando atenção. Bom, esse filme, ele é... A carinha deles aqui, gente. Ah, o D.W. Griffith, você parece legal, mas você não foi, não, viu? O filme, ele é considerado o primeiro blockbuster americano e ele vai contar sobre a Guerra da Secessão dos Estados Unidos no lado dos sulistas que não queriam, né, a abolição da escravatura. E isso, gente, é muito, muito, muito prejudicial. O que acontece? Tá vendo a Ku Klux Klan? Ó, tá... Então, a Ku Klux Klan, ela estava adormecida. E o que acontece? Depois desse filme, reavivam a Ku Klux Klan e com o uniforme que a figurinista fez no filme. Não é chocante, gente? 1915 isso. Depois desse filme, muitos negros foram mortos. A Ku Klux Klan reavivou total. Olha o poder do cinema. Olha o poder do figurino. Porque antes, segundo pesquisas que eu fiz, a figurinista fez a pesquisa e ela tinha visto que eles não tinham um uniforme, eles não andavam iguais. Então, ela criou para dar uma visualidade no filme, por isso esse filme também é considerado e estudado até hoje como muito inventivo na área cinematográfica. E ela criou para dar essa visualidade o uniforme da Ku Klux Klan, que depois a própria Ku Klux Klan renasce e utiliza o uniforme. Vocês não ficam chocados, gente, com uma coisa dessa? Eu fico com o poder. Bom, o diretor depois se arrependeu, o filme dele, enfim, foi muito utilizado para o bem e para o mal, mas o estrago estava feito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê também. O segundo filme que eu vou falar, eu vou passando pelos anos, tá? É Metrópolis, de 1927. Esse já é um filme alemão. O diretor Fritz Lang, figurinista Anne Wilcon. Bom, o que tem o Metrópolis de tão especial? Ele tem esse robô. Esse robô, ele serve até hoje como referência para a moda. E no figurino, nos filmes em geral, eles servem muito de referência para as nossas criações. Nada se cria, né? Tudo a gente copia e dá uma modificada. O mesmo foi feito. Esse filme foi um dos filmes mais caros feitos na história e tem uma história muito interessante que ela vai tratar... É uma ficção científica e vale a pena assistir, está no YouTube. Eu tive o prazer, a experiência de assistir esse filme com a Orquestra Sinfônica de São Paulo no Parque do Ibirapuera. Geralmente tem isso, então vale a pena ficar ligado, porque é uma experiência mesmo, você assistir um tipo de filme desse porte, de 1927, sabe por quê, gente? Quando eu tô meio assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso de figurino e tal, eu olho esse filme e falo, se eles fizeram isso em 27, eu faço qualquer coisa agora. É muito uma inspiração. Aqui, a atriz vestida, Brigitte Helm, uma super atriz da época. E aqui ela, gente, pensa na dificuldade de colocar essa roupa. O cara secando, tá fácil a vida do ator, né? E aqui, deixa eu voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. O poder da maquiagem também, porque o cinema ele é uma equipe. Eu vou mostrar um organograma de cinema para vocês. E ele é uma equipe, é uma engrenagem, precisa de todos os departamentos para acontecer. E olha o maquiador aqui. Olha essa maquiagem, gente. Quem disse que não existia contorno na época? Por favor, é maravilhoso. E como muda a atriz? É a mesma atriz. Ela faz 2 papéis, a do mal e do bem. Então, ela tem uma maquiagem muito diferente nas duas, e isso ajuda muito o personagem.
Olha o croquis e olha a roupa que essa mulher me usa em 1927, gente. Isso não é um escândalo de maravilhoso? A roupa é linda e ela tem aqui, olha, um balanço, porque o movimento nas roupas, ele é muito importante, né? Para você conseguir dar um movimento mesmo e para que isso fique lindo na tela. Fica lindo roupa com movimento e aqui cumpre muito bem o que queria passar com essa dança. Aí aqui a gente tem o George Lucas falando que o primeiro conceito de C3PO foi inspirado pelo robô em Metrópolis. Aqui a gente tem, então, o robô. Esse aqui é o desenho do ilustrador conceitual do Star Wars. Eu preciso ver o nome dele, que é Ralph Angus McQuire. Ele fez todo o conceito, porque o Star Wars vivia muito na cabeça do George Lucas. Tem um documentário muito interessante sobre Star Wars no YouTube e dá para ver como os atores passavam mal com a roupa. Teve ator que chegou a desmaiar com a roupa porque eles foram filmar no deserto. Olha como figurino é importante. E feito pelo John Molot, um figurino que ganhou o Oscar de melhor figurino por causa desse figurino de Star Wars. E também ele fez Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, com a Milena Canonero. Ó, esse aqui é o Radio Gaga, o clipe do Queen que eu trouxe para vocês, porque ele é inspiração direta no filme. Olha como é interessante o cinema. Deixa eu pôr um pouquinho da música, deixa eu ver se dá. Para quem não sabe ou não lembra da música, ó, a inspiração direta, também Radio Gaga e também cenas do filme. Aqui a gente tem Madonna fazendo Material Girl e inspirada em duas referências, né? Ela pega Os Homens Preferem as Loiras, com a Marilyn Monroe, e também o filme. Porque um filme, gente, ele não é só inspiração para roupa, ou ele é inspiração para tudo, para tomadas, né? Como que você vai filmar isso, posicionamentos de câmera. E esse filme é citado no clipe da Madonna, que é a Material Girl. Isso, além disso, a gente tem de novo Madonna no Tour Blonde Ambition, que o Jean-Paul Gaultier fez essa roupa que ficou icônica e foi baseada em quem? No robô de Metrópolis. Ele fala em entrevista sobre isso. Kylie Minogue também, Beyoncé, ou seja, olha a quantidade de histórias que vem depois de uma criação artística desse porte. A Janelle Monáe também fez, né, alusão a Metrópolis. Aqui a gente tem a Vogue de 2010, que ela publicou um ensaio que foi dirigido pelo Karl Lagerfeld, intitulado Return to Metropolis, porque o Karl, ele virava e mexia, ele pegava, bebia da fonte do cinema para inspiração para suas coleções. Não só ele, Ricardo Tisci, que estava na Givenchy, e a Donatella, na Versace, usaram como referência o filme em seus desfiles em 2012. Olha aqui o ensaio fotográfico. Tem muito mais fotos, tá? Em outros cursos, gente, eu costumo entrar mais. Esse aqui, como eu falei, eu estou dando apenas algumas pinceladas para vocês entenderem o poder que tem o figurino, antes da gente entrar em figurino como fazer mesmo. Aqui nós temos a Rooney Mara, de Givenchy, de 2012. E isso daqui, gente, essa imagem no red carpet, num tapete vermelho de Oscar, isso é, assim, estrondoso para qualquer marca. Então, aqui a gente vê o Ricardo Tisci indo atrás do cinema, se inspirando, fazendo um desfile de cinema, e depois
a Rooney Mara, que estava, acho que nessa época ela estava concorrendo ao Oscar, no tapete vermelho do Oscar. Não é interessante esse ciclo? Aqui é Lil Nas X, que eu acho que é esse nome, eu não sei falar direito o nome dele, desse rapper. Ele está de Versace em 2021, no baile da Vogue. Ele causou com essa roupa e foi inspiração também no robô de Metrópolis. E quando eu postei, eu não aguento, porque tem uns alunos assim que vieram no Instagram falar, mas Alice, é baseado nos Cavaleiros do Zodíaco. Gente, Cavaleiros do Zodíaco bebeu de qual fonte? Não duvido nada que tenha sido em Metrópolis. Aqui nós vamos passar já para os anos 30, né? 10, 20, 30. Aqui a gente tem um filme maravilhoso, super difícil de achar. Chama Let Linton, 1932. O figurinista é o Adrian. Esse daí tem que procurar, gente, porque ele é uma coisa, ele muda os anos 30, ele muda a moda. Esse vestido que ele fez para o filme simplesmente vendeu mais de 50 mil cópias na Macy's. Então, foi muito poderoso o que ele fez. E detalhe, ele não ganhava R$1 por essas cópias vendidas. Também tem uma questão aí de direitos autorais que a gente precisa falar sobre, não vai ser aqui, não vai ser nas minhas aulas, porque é uma questão mais profunda. Aí você tem o desfile da Chanel de 2017, que o Karl Lagerfeld vai lá e faz o quê? Homenageia essas roupas do Adrian, esses figurinos que o Adrian fez. E o legal do Karl, que eu acho assim, todas as vezes que eu vejo referência dele, ele fala de qual foi a fonte que ele bebeu, tá? Qual foi a referência. Se é filme, ele coloca filme. Então, é muito interessante ver esse trabalho em conjunto entre moda e figurino e cinema, né? Aqui a gente tem um outro vestido que o Adrian fez, e eu chamo Adrian mesmo, gente, porque ele morou em Goiás. Ao final da vida dele, ele passou no Brasil, e eu duvido ele não ter escutado ô, seu Adrian, duvido, né? Ele morou aqui por alguns anos. E aí a gente tem o figurino que ele faz para Let Linton também, Joan Crawford, usando, e a gente tem a figurinista Jacqueline Durran utilizando, bebendo dessa referência aqui, para criar esse vestido maravilhoso, que para mim é um dos mais belos figurinos de todos os tempos, nesse filme incrível, que é Desejo e Reparação. E não tem no meu blog, mas eu já escrevi sobre a construção desse figurino para chegar nesse protótipo que você vê aí. Foram feitos mais de 8 vestidos iguais a esse, tá? Para você chegar nesse que é usado em cena. Então, gente, fazer figurino não é assim, peguei, foi e usou. Tem que ter muito cuidado para ver como que ele se comporta em cena e com as câmeras. E olha que legal, o Adrian, ele tinha esse diferencial. Quando a atriz usava a roupa, antes de entrar em cena, o que ele fazia? Ele tinha uma máquina que era possível, né? uma câmera possível da época. Olha, visionário, né? A gente tem Jean Harlow, que foi a blonde ambition dos anos 30, no filme China Seas, figurinista também, o Adrian. E a gente tem Ellie Fanning na Gucci 2021, bebeu da fonte. Todos esses que eu estou colocando, eu pesquisei para ver da onde eles tiraram as referências, tá? E foi de cinema, e foi desse filme. Passando para os anos 40, a gente tem... Eu estou dando um de cada, mas tem muitos filmes. Tá? Passando aí para os anos 40, a gente tem o Richelli fazendo o Casablanca, que Casablanca teve uma história muito peculiar, porque geralmente o que a gente vê mudar muito é roupa de mulher, né, gente? Mulher que vai atrás, mulher que vai comprar revista de moda, mas esse filme, em especial, ele teve uma mudança
muito grande no jeito de vestir dos homens. Eles adotam a roupa do Humphrey Bogart, feita pelo Kelly para esse filme, e isso passa a virar moda nos anos 40. Pode checar. A gente tem um outro filme dos anos 40, que é Gilda. Lá eles falam como Gilda, né? Que é um filme incrível. Eu adoro esse filme. Bom, queria que vocês postassem aqui quem é o figurinista. Vocês sabem quem que é o figurinista desses, de vários outros, tá? Eu estou trazendo só Gilda aqui para gente, mas de vários outros filmes, sabe nome? Publica no chat, mas vocês vão saber, tá? O nome desse figurinista é Jean-Louis. Quem será Jean-Louis? Eu vou falar para vocês o que ele fez. Vocês viram o que ele fez esse ano, aqui no baile da Vogue, no Met Gala, no baile da Vogue, desculpa, no Met Gala. Quem fez esse figurino, essa roupa, na verdade, da Marilyn, ele fazia esse vestido que chamava vestido de ilusão. Ele pegava um tule muito fino, na cor exata da pele da atriz, e lá em cima desse tule ia sendo bordados os cristais. E ele também tinha uma maneira muito especial de fazer. Inclusive, gente, no Gilda, que é o figurino dele, ele conta que essa parte de cima, para que ela dançasse e isso não saísse do lugar, é trabalho de engenheiro, não é trabalho de figurinista. E essa época também os figurinistas eles vestiam muito as atrizes, vestidos de casamento, por exemplo, eram feitos por figurinistas, né? Porque eles conviviam muito com as atrizes e sabiam exatamente o tipo físico e o que ficava bom para elas na tela, o que funcionava e o que não funcionava. Estou tirando meu gato aqui. E aí vem a Kim Kardashian, que usa esse vestido. 5 minutos foi o tempo suficiente para ela estragar o vestido. Depois eu vi reuniões dos museólogos dos Estados Unidos, porque esse vestido não poderia ter saído do museu, não poderia ter usado, porque foi danificado. Olha a responsabilidade, né? Ela causou. Depois ela usa uma réplica, tá, gente? Ela não fica usando, nem daria para usar esse vestido aí o tempo inteiro no baile, né? Então, ela causou. E foi um estardalhaço, né? Quem acompanhou lembra de toda a história, foi esse ano, então tá aí recente. Então, olha a importância. Referência, gente, para figurino, para cinema, é tudo, tudo. Por isso que é muito importante. Ter as referências de filmes, é muito filme. Claro que é uma delícia, né? Bom, vamos lá para os anos 50 e vamos falar de quem assim foi a que mais repercutiu figurino, que foi Marilyn Monroe. Os Homens Preferem as Loiras, filme de 1953, o figurinista era o Travia, que fazia todas as roupas dela, quer dizer, não todas, mas a maioria, né? Ela tinha uma confiança muito grande nele e, enfim, ele faz essa roupa, uma das roupas para esse filme, que também vira... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu não trouxe, gente, mas tem muitas referências até hoje que é usado em desfiles, em tapetes vermelhos desse figurino aqui. E a gente tem também, né, O Pecado Mora ao Lado. Detesto o nome desse filme em português, porque coloca a culpa na mulher, né? O Pecado Mora ao Lado. Em inglês é The Seven Year Itch, que é a coceira dos 7 anos, que o homem tem também, que é uma coceira para atrair a mulher, enfim. É um filme meio bobinho, mas assim, ele teve um figurino que é inesquecível. Para vocês terem uma ideia, esse figurino, gente, foi o leilão mais caro da história de uma peça de cinema. 4,6 milhões de dólares foi o valor que esse vestido foi leiloado. E foi um escândalo. Ele é referência até hoje. E um outro curso que eu dou, inclusive, mostra Petrópolis também. Esse
figurino, ele expandiu tudo que podia expandir com a aparição da Marilyn, né, usando ele. E tem também isso que eu acho muito interessante, que, tirando o segundo lugar, que eu não lembro agora, que era um objeto, acho que era um carro. O primeiro, o segundo, o terceiro dos Estados Unidos, e filme, que quase que não marca, né? Ele não marca nada, ele não marca uma época, você nem sabe sobre essa referência, né? Ela é ultra conhecida também. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas quem era para fazer esse papel era a Marilyn Monroe, né? O Capote escreveu o livro e a hora que ele vem de jeito, ele fala, eu quero que a Marilyn faça esse filme. A Marilyn não aceitou, ele ficou puto, enfim, tem várias histórias, fofocas que eu mais adoro. E, enfim, eu coloco aqui a figurinista Edith Head, que foi a maior figurinista de todos os tempos até agora, né? Ela tem acho que 12 Oscars, e o Givenchy. Foi um começo de uma bela amizade entre Givenchy e não acho que não foi o começo. Ela já tinha feito outro filme, que foi Sabrina, que foi com peças de Givenchy, e depois eles iniciam uma amizade que durou anos, né? Mas um detalhe interessante, gente, é que quando esse vestido chega de Paris para filmar em Nova York, simplesmente ele é curto. E aí o que acontece? Quem tem que arrumar a saia do vestido? Edith Head. O Givenchy não foi arrumar a saia, né? Ele já estava lá, ele era estilista e tal. Quem arrumou a saia e deixou comprido, porque o diretor queria a silhueta era importante para ele, foi a Edith Head. Então, olha o poder do figurino e da figurinista, de saber também como trabalhar vestidos de alta costura. Aí eu vou encerrar com essa campanha que está dando o que falar, né, agora, que é a campanha feita da Gucci junto com a Adidas, e que ela homenageia o Stanley Kubrick. Bom, esse daí eu já pego 70, 80, 90 de figurinos de filmes, porque ela foi feita em conjunto com a Milena Canoneiro, que é a figurinista de quase todos os filmes do Stanley Kubrick, e é a que eu mais admiro de todos os tempos. O figurino dela é muito bom, ele é muito natural, né? Ela consegue viajar em tudo. Viajar, que eu digo, é criar, tem um poder de criação muito grande, ficar natural. Ela trabalha muito agora com Wes Anderson, então é maravilhoso ver o trabalho dessa figurinista. E aí, junto com a Warner Brothers, que é a produtora, né? E criam essa campanha simplesmente maravilhosa sobre filmes. Esse é o Barry Lyndon. Quem não assistiu esse filme, gente, por favor, hoje, tá? Tem que assistir hoje. Eu não sei onde está. Quero que ela assista hoje, mas não sabe onde está. Mas deve ter em algum streaming por aí, porque é um filme incrível, de um figurino, e conta a história da moda na época muito bem. Você tem aqui o Iluminado, né? E aqui 2001 também. Nossa, 2001. O que fez? O que essa campanha fez? Comigo diretamente. Fazia muito tempo que eu tinha assistido 2001 e eu assisti novamente. E foi uma explosão assim da minha cabeça. Falei, nossa, para mim é outro final desse filme, né? Olha a perfeição que é feito esse cenário, essas filmagens. Demorou 4 anos para fazer, tá? 4 anos para filmar esse filme, tá fácil. Descobri que era pouco perfeccionista. E aí, minha gente, o que acontece? Simplesmente a Gucci é a marca mais procurada de 2021. A grife italiana ultrapassou a Balenciaga, que esteve no topo da lista por 9 meses. A coleção Gucci com a Adidas resultou em um engajamento de 286% em 48 horas após o lançamento. Você está chocada? Eu também fiquei com esse dado. Assim. Olha o poder que tem o cinema, o poder
que tem o figurino. Não é brincadeira, gente. A gente tem que tratar isso com muito respeito, com muito cuidado também para comunicar. Então, vamos lá. Agora que eu passei para vocês essa ideia do poder do cinema rapidamente, né? Vamos falar sobre o figurino em si, o conceito dele, porque é muito importante você entender o conceito, né? O que é o figurino? O figurino ele é o traje usado por um personagem de uma produção artística, cinema, teatro ou vídeo. E o figurinista é o profissional que idealiza ou cria o figurino. Tá? Essa fonte é a Wikipédia, mas para frente eu vou falar sobre a bibliografia, onde você pode conseguir essa bibliografia, tá? Porque para eu montar tudo isso foi muita pesquisa, que eu já venho pesquisando há muitos anos na minha vida para dar os meus cursos e para fazer o meu blog. E aí, então, minha gente, o figurino é usado na ficção, teoricamente, tá? Mas, por exemplo, quem trabalha com vestindo apresentador é considerado uma figurinista ou uma assistente de figurino, mesmo teoricamente sendo uma produção de moda, tá? Bom, é necessário que o figurinista conheça a fundo a história a ser tratada no trabalho, pois o figurino tem que revelar muito dos personagens. O figurino ele é a comunicação direta com quem está assistindo, gente. Presta atenção daqui para frente. Vocês vão começar uma série, vocês vão começar um filme, não tem falatório. Tem simplesmente um reconhecimento de área. O que vai fazer? O figurino, ele comunica diretamente, sem que o ator ou a atriz ele precise falar. Você já está fazendo uma leitura ali inconsciente daquela roupa. E para isso, e para elaborar esse figurino, que vai ter um poder tão grande de comunicação, a figurinista deve levar em conta uma série de fatores como a época em que se passa a trama. Por isso que eu falo, história da moda. É muito importante para quem quer trabalhar nessa área. E para a vida, vai, gente, porque a história da moda não é só a moda, a roupinha que você vai usar, ela é uma história social e política. Então, é importante fazer curso sobre isso. Perfil psicológico do personagem. Se o personagem ele tá down, você vai colocar um colorido nele, já ferrou tudo. Você começa assim, já era. Porque a pessoa que está vendo, se ela vê ela de um vermelho, um laranja, um amarelo, vai fazer o quê? Não vai acreditar, ele não vai passar a mensagem que ele está dando. Bota um cinza. Então, você precisa saber do perfil psicológico inteiro, aonde mora, quem são os pais. Isso você vai construindo, enquanto você está construindo o figurino, enquanto você está lendo o roteiro. Tá? Local onde são gravadas as cenas. Lembra que eu contei sobre Star Wars? Então, a gente precisa saber, porque quando vai gravar no calor, a gente precisa preparar o ator para isso, não botar roupa muito quente, porque ele vai ter que atuar, vai ser difícil para ele. A gente trabalha diretamente com o ator, então a gente precisa saber onde vão ser gravadas as cenas por isso e por causa de fundo. Isso é um trabalho que você faz em conjunto com o diretor de arte, de verde verde. Você quer que o personagem suma? Bota um verde. Você quer que ele apareça? Bota uma outra cor, tá? Uma cor complementar. Então, é importante saber onde vão ser gravadas essas cenas. Sobre o perfil psicológico do personagem, eu tenho um filme para falar que é o Coringa. Olhem o que o Mark Bridges faz em Coringa, é incrível. Qual é o perfil psicológico do Coringa? Como ele começa essa história? Como ele está contando essa história? Ele não muda a roupa. Ele está com a mesma roupa cinza, velha, esgarçada. E quando ele tem a grande mudança para Coringa, você vê cor, cor, cor. É maravilhoso. Local onde são gravadas as cenas, eu sempre dou um exemplo de Mad Max, a Estrada da Fúria, porque a Jenny Beavan ganhou o Oscar de melhor atriz. Jenny Beavan, que também é responsável pelo figurino, que está fazendo o maior sucesso, que é... Esqueci o nome, gente, pera. Ai, meu Deus!
Nossa, deu um branco, vou lembrar. Mas É Cruella. ela fez o figurino de... Acontece, muita coisa. Cruella, boa, obrigada. E então vale a pena dar uma olhada no Mad Max também, porque eles filmaram na Namíbia, então estava todo mundo sem roupa, praticamente. Tipo físico dos atores, você nem fala sobre isso, porque você consegue construir muita coisa através desse tipo físico. O ator ele vai subir na carreira, então o que acontece? Ele simplesmente, você vai trabalhar simplesmente com o tipo físico, vai destruir ele e depois vai melhorando ele, harmonizando na tela esse tipo físico. E orientações de cor e luz feitas pelo diretor de arte. Apenas algumas coisas que você, para ser uma figurinista, precisa saber quando você vai construir um figurino. Vou mostrar agora um organograma de cinema para você saber quem é quem ali dentro, da onde a gente faz parte. Por quê? Porque cinema ele é construído em equipe. Então a gente tem a produção executiva com diretor, continuista, aqui a gente tem diretor de produção, técnico de som e microfonistas, a gente tem diretor de fotografia, a gente tem maquinista, gaffer, temos o diretor de arte, e aqui, ó, encontra onde está. A gente está sob o guarda-chuva da direção de arte, e a gente tem todas essas pessoas dentro do figurino. Nós temos as assistentes, tem controller hoje em dia, porque os números estão muito grandes, é muita nota fiscal, é muito administrativo para resolver, que é importante. Então, a gente tem a controller, a camareira, e esses fazem parte da nossa equipe. Motorista e envelhecista, quem vai envelhecer a roupa, e aderecista. Aqui, quem faz o quê? Né? A figurinista, ela cria artisticamente, mas tudo, gente, a gente faz tudo em conjunto. Os assistentes me ajudam a fazer isso, sabe? Então, mas ela é responsável pela criação, ela comanda a equipe de figurino, tá? A chefe, quem vai tomar as pancadas e assumir responsabilidades é ela, cuida do orçamento, conversa com o diretor de arte, faz a prova de roupa, é muito importante que esteja na prova de roupa, veste e desveste os atores no set de filmagem, porque não é porque você é figurinista que já não vai fazer mais isso. Por isso, minha gente, que eu sempre falo, é importante demais você fazer carreira. Estágio, terceiro assistente, segundo assistente, primeiro assistente, porque quando você chega lá no topo, quem manda, quem vai mandar, tem que saber fazer para conseguir mandar. Então, é muito importante que você faça uma carreira, tá? E isso leva tempo. Bom, assistente de figurino, ela cuida da parte prática do trabalho, deixa a figurinista livre para criar, faz o contato com lojas e fornecedores em geral, faz a continuidade, que isso em ficção é importantíssimo, a gente não trabalha sem continuidade, a gente tem que chegar no set já com a continuidade pronta, é nosso esse papel. Tem a continuista? Tem, mas ela só vai checar. O papel de acertar a continuidade é nosso, não é da continuista, tá? Para levar para o set. Lá ela checa e vê se está tudo certo. Ela ajuda muito nesse processo, equipe, né? Mas é nosso papel saber fazer essa continuidade. Isso é bastante difícil. Ajuda com o orçamento, cuida da desprodução. Produção, minha gente, é uma área que, pelo amor de Deus, é um momento, né? Que é muito difícil, é ali que pode dar muitas merdas, então a gente precisa ter organização na produção para conseguir fazer a desprodução. Ai, pera! A controller, né, cuida da entrada de notas fiscais, planilha e orçamento, e vai a parte administrativa mesmo, compras, enfim. A camareira, que organiza o camarim, passa as sopas, cuida da continuidade das sopas e acessórios, ela tem que falar assim onde está, porque se ela desvestiu o ator, quem desvestiu tem que estar, né, tem que falar sobre a continuidade, tem que saber onde estão as peças e como organizar. Mas se você é organizado, dá tudo certo. Veste e desveste os atores no set, faz barra e ajuste nas roupas, mas eu também sei fazer, tá? As assistentes também sabem fazer. Tira mancha? Também sei. Botar mancha? Também sei. E ajuda a organizar a desprodução. Rapidamente para vocês, tá? Áreas de atuação da equipe de figurino. Então, longas e curta. Curta é um lugar ótimo para quem quer entrar, começar a fazer figurino.
teatro, novela, séries, musicais, ópera, comerciais de TV também, ó, você consegue agilidade e consegue entrar sem ter o DRT, nós vamos falar sobre ele aqui. Rede de TV vestindo apresentadores, bailarinas, convidados, vídeos institucionais para empresas. Tem, às vezes, a empresa precisa fazer um vídeo e quer fazer bonitinho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de vídeo institucional que você vê no avião, né? Como colocar, hoje é tudo vídeo, figurinista que faz, tá? YouTube, então, está crescendo, né, gente? Os canais de YouTube precisa de uma figurinista, vamos combinar? Bom, processos básicos necessários para fazer figurino. Aqui, gente, vai ser uma pincelada mesmo. Por quê? Porque eles são extremamente trabalhosos. E eu ensino isso no meu curso que eu dou no Barco, item por item, detalhadamente, para você conseguir o quê? O que eu quero quando eu ensino cada item desse no meu curso? Eu quero ter mais tempo para criar. A figurinista tem que ter o tempo de criar. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso que outras áreas estejam encaminhadas, estejam indo muito bem. Como que eu faço isso? Sabendo fazer. Primeiro, decupagem de roteiro. Sem decupagem, não dá. O que é decupagem? Primeiro, precisa entender o conceito da palavra. E o conceito é maravilhoso. Vem da onde? Vem do francês. Découper, que significa cortar, recortar ou cortar dando forma. É isso que a gente faz quando a gente faz uma decupagem. A gente vai pegar a parte que está lá. Luiz Carlos, 38 anos, morador da Zona Leste de São Paulo, o que quer que tenha, lá a gente recorta essa parte e já vai dando uma forma para ela na nossa cabeça. Só que tem técnicas para fazer isso. Eu ensino no curso. Orçamento do figurino. Feita a decupagem, você vai pegar essa decupagem e vai fazer o orçamento. Geralmente eles já mandam o orçamento para a gente e é muito importante que a gente faça para chegar e vai falar assim. Geralmente não dá, tá, gente? A gente faz o orçamento e eles vão falar, não temos o dinheiro, e aí começam-se as negociações. Por isso que no organograma eu sempre pus a produção executiva, porque é ali um departamento que você está o tempo inteiro em contato por causa do dinheiro, a gente precisa do dinheiro para fazer o figurino, tá? Pesquisa de referências. Onde você pesquisa essas referências? Tem muitos lugares para pesquisar interessantes, não é só Pinterest, não. E aí, como que eu faço? Eu ensino no curso também como que eu faço, que você vai para a área criativa. E é importante saber também como que a gente vai fazer, porque a gente está ali com orçamento. Mas será que a gente precisa se restringir na hora de pesquisar referências? A minha resposta é não precisa. Você vai lá e abre a sua mente, é hora de abrir. Depois se adequa ao orçamento. Como fazer uma boa pasta de referência. É ali que você vende o teu produto, né? As tuas ideias, o que você imagina para esse trabalho, né? E isso a gente vai tendo muitas conversas com o diretor e diretor de arte, mas é através das referências visuais, porque a gente é muito visual, que a gente vai conseguir mostrar essa pasta de referências e mostrar as nossas ideias, que a gente pensa para cada personagem, para o diretor e para o diretor de arte. Não dá para chegar e falar, olha, estou pensando que ela vai usar uma gola rolê, simples, que ela... Não dá, a gente tem que ser visual. E também essa pasta de referência é muito importante para servir para quem vai produzir, as assistentes, a produtora de figurino, ela usa a pasta de referência, porque são muitos personagens, geralmente, né? Então, a gente precisa ter a colinha ali. E também para conseguir apoio, para conseguir falar com as marcas que vão liberar para a gente produzir, né? A gente precisa dessa pasta de referência. Produção das roupas, meu Deus do céu, isso daí realmente acho que produção das roupas eu acho que é uma aula inteira, porque tem muito detalhe para fazer, para falar como você pegar essas roupas, como você produzir essas roupas, tipos de produção, para que você não queime teu filme, porque é ali no mercado que se queima, né? Com os teus fornecedores. Organização do camarim. Gente, o camarim tem que ser mega organizado, porque é ali que muitas vezes o ator vai chegar pela primeira vez para conversar com você sobre o personagem e já provar a roupa. Como
fazer essa prova de roupa? Chegar numa zona. Qual que é a imagem que você está passando do teu camarim para o ator? Isso diz muito sobre o teu papel no departamento de figurino. A prova de roupa em si, como se portar na prova de roupa, como tirar fotos, parecem coisas bobas, e isso, inclusive, eu já escutei de uma ex-aluna que trabalha com figurino e falava, nossa, quando eu fazia o teu curso, Alice, eu olhava e falava, nossa, ela está ensinando umas coisas que eu nem vou usar, uso tudo. Por que eu estou fazendo isso desde que eu comecei há 20 anos, e esse curso há 10 anos? E cada vez que eu vou dar o curso, são slides novos, tá? Porque é uma constante evolução. A nossa área nunca vai acabar, na área do audiovisual, né? Porque liga, né, a criatividade com essa magia do cinema. E hoje o que a gente está assistindo de ficção, né, gente, séries, filmes. Então, é importante saber sobre tudo isso, a organização do camarim, a prova de roupa, como você fazer, como posicionamento de câmera para tirar uma foto. Você pode acabar ou não com a tua prova de roupa, é importante saber isso. E, digo mais, eu montei esse curso em cima de tudo que eu já errei na minha vida, tá? Tudo que eu fiz de errado, eu coloco como eu fui aprendendo, né, a fazer do modo que funciona, e isso está tudo no curso. O figurino cena a cena que a gente monta depois que a gente faz a prova de roupa, que ajuda muito o diretor a ver a cena com todos os atores. Como que a gente faz? Continuidade. O figurino cena a cena vai ajudar a gente a fazer a continuidade, que é tão importante. O envelhecimento das roupas é importante demais também. Todos são, né? Todas essas etapas, esses processos, eles são importantes para você construir o figurino. E tudo, eu sempre falo a mesma coisa, a chance de dar merda é muito grande porque você trabalha com muitas variáveis. O que eu pretendo no curso é diminuir essa quantidade de problemas que você pode ter fazendo figurino. Ele clareia muito a cabeça de quem faz, né? E envelhecimento das roupas é super importante. A filmagem, né? Como se portar também na filmagem. O que é importante você saber para você levar na hora da filmagem? O que você tem que estar esperto ali? Como você tratar com os atores também ali naquele momento, que é um momento de muita vulnerabilidade do ator, a hora que ele está no camarim com você, né? A hora que você está trocando ele, acontecem mil coisas, ele está se preparando para a cena. Ele chegou de casa, ele está triste porque aconteceu alguma coisa na vida dele. Então, ali é muito importante que a gente saiba como ser profissional, porque a linha é muito tênue, sabe, gente? Entre você fazer o cinema, assim, entre ser profissional e lá em casa. Então, é importante saber alguns posicionamentos, né? E, às vezes, a gente trabalha com pessoas que não ensinam porque elas também não sabem. Por isso que um curso é muito interessante para você aprender e clarear a tua cabeça quanto a isso. E uma parte grande que eu falo no curso é sobre a desprodução. Porque a desprodução, gente, é ali que você pode queimar a tua, assim, de não trabalhar mais. Porque você não estava preparada ali na pré-produção, na hora que você está produzindo essas roupas. E vai dar muito problema na desprodução, você já está cansado de fazer aquele trabalho, você não aguenta mais ver aquelas roupas. Vocês acreditam que uma vez eu sonhei, gente, um monte de roupa e tacava fogo? Olha o inconsciente agindo, mas você não pode fazer isso, né? Você tem que fazer inventário das roupas. Como fazer? Como fazer um protocolo de devolução para você não ter problema depois, porque acabou, você devolveu tudo, parte para outro trabalho ou não, ainda vai ter gente te ligando para cobrar as peças. Então, é muito importante que essa desprodução seja bem feita, e é uma outra etapa que eu ensino no curso também. Olha só, o que eu pretendo com esse workshop, né? E também com o curso, é transformar isso. Isso, gente, é a foto de uma caixa com vários cabides. Eu estava numa produção, eu estava na produtora e eu falei, você tem cabide? Temos sim, pega aquelas caixas que tem os cabides. Assistentes vão lá, pegam a caixa, a gente abre a caixa. Falei, não, eu preciso fotografar, porque isso é um absurdo. Olha isso, gente.
gente, o meu curso, o meu jeito de trabalhar é assim, é a mesma caixa, tá? É a mesma coisa. Sabe quanto tempo que as assistentes elas demoraram para tornar a caixa que estava assim em assim, porque cabide é um inferno na Terra? 40 minutos. Como isso? Por que gastar esses 40 minutos? 40 minutos eu poderia estar pesquisando textura de roupa, poderia estar pesquisando mais referência, abrindo canais de lojas para poder produzir, sabe? Indo num acervo e vendo modelagens que sejam interessantes para eu reproduzir, ou indo num acervo produzir, porque tem muitos acervos interessantíssimos de figurino em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil. A gente tem uma lista com todos esses acervos de figurino que você pode produzir para séries, filmes, comerciais, teatro e tudo mais, mas são fontes maravilhosas para você pegar modelagem, ver como que é uma boa roupa, uma roupa assinada, não tem como comprar, você pode alugar, né? Então, elas poderiam estar fazendo isso, mas elas estavam fazendo o quê? Organizando o cabide para poder usar, tá? Porque depois também a gente tem na desprodução, tem que fazer um inventário desses cabides. Entraram de que modo? Quantos eram da produtora? Né? Porque às vezes eles vão te cobrar e você tem que estar ali com tudo. Olha, oi, tudo bem? Estou fazendo um inventário de entrada. Aqui, ó, entrar tantos de cabide, eu vou devolver tantos de cabide. Porque depois você é cobrado por causa disso. Tá? Eu já vi ser cobrado do estilo, hoje não está fazendo mais isso, tá, gente? Mas foi do tipo cobrança de reter o cachê. Então, essas partes organizacionais é uma coisa que dá para você aprender e não gastar tempo com isso, porque você já aprendeu, não ficar errando. E aí, o que acontece? Você gasta tempo com o que interessa, que é a criação, é a pesquisa, é a produção, é a prova de roupa, é a ida à costureira, é encontrar tecidos interessantes, muito mais legais do que ficar arrumando cabide, não é mesmo? Bom, gente, nos Estados Unidos, na Europa e na Coreia, o figurino está diretamente ligado à comunicação visual, do espetáculo, né? Porque tanto assistir um filme, ver uma série, ver uma peça de teatro, um musical, é um espetáculo, né? Filme ou série, e existem cursos específicos para a sua formação. Aqui no Brasil ainda não tem, infelizmente. E, inclusive, eu fiz uma série que vai passar hoje, inclusive, na TV Cultura, tá? Chama Independências, às 10 horas. Aí, a pessoa que estava produzindo o figurino para mim, ela virou e falou: Alice, mas eu organizo desse jeito, é um jeito padrão. E eu falei: então, Bruna, não é padrão, porque a gente não tem uma faculdade que ensine métodos padronizados, né? Eu tive essa imagem na minha cabeça que eu não ia ter uma faculdade de figurino tão cedo. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui anotando. Desde o meu primeiro dia lá, eu comecei a minha carreira na novela O Clone, gente, em 2012, na Globo. Então, eu anotava nos cadernos que eu tive até pouco tempo atrás, porque eu joguei todos fora, né? E anotando o que eu ia aprender. Hoje eu aprendi sobre isso, isso, isso. Hoje eu aprendi isso, 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 isso. Depois eu peguei esses cadernos, compilei ele e virou o curso que eu dou e que também cada vez mais, cada edição que eu dou esse curso, eu vou aperfeiçoando ele, porque agora, por exemplo, nesse curso, primeiro que é a comemoração de 10 anos, né? E segundo, que a gente teve a Covid. Isso daí impactou demais em fazer figurino em tempos de figurino, porque você tem que passar um steamer nessas roupas. Isso daí impacta em tempo, tá? E é muito importante. Tempo é muito importante para a gente. Então, o novo curso vai ter mais essa visão, vai ter mais uma visão que além da ética que eu falo, além de todos esses processos, é o pós-pandemia. Bom, gente, as habilidades necessárias para trabalhar com figurino ou com cinema. Gostar de trabalhar em equipe, você nunca vai trabalhar sozinha. Aguentar pressão, porque é bastante pressão, e trabalhar 60 horas semanais. A gente faz 12 horas de filmagem e uma de desprodução.
porque a gente tem que preparar o dia do seguinte, tem que tirar a roupa dos atores, a gente tem essa 1 hora de produção, tá? Então, isso dá 60 horas semanais. Então, um trabalho, é difícil você engatar, só o que está acontecendo hoje em dia são excelentes, a gente tem poucas boas assistentes no mercado. Eu acabei de fazer uma pesquisa junto à FIGA, que é a Associação de Figurinistas aqui de São Paulo, sobre isso. A gente tem muita figurinista, poucas assistentes. O que acontece? Essas assistentes, sim, se elas são boas, elas conseguem sair de um trabalho para o outro, sair de um trabalho para o outro. Mas eu sempre tive a preocupação de só ter o figurino como fonte de renda. Então, em alguns gaps que eu tinha, eu ia escrevendo, por isso que demorou tanto tempo para eu escrever a aula em si, né? E hoje, graças a Deus, é um ganho que eu tenho muito bom. Na pandemia eu não fiquei parada, muito pelo contrário, eu trabalhei muito mais, porque foram me pedindo cursos e cursos e cursos, eu fui fazendo, né? Demora muito tempo para bolar esses cursos, e eu não parei a pandemia inteira e ganhei dinheiro. Então, enquanto a minha classe quase que totalmente estava parada, o cinema parou mesmo. Então, isso é legal de saber também, né? Ter flexibilidade de tempo. Por quê? Porque tem uma semana que você filma das 6 da manhã às 6 da tarde, na outra é noturna, 6 da tarde às 6 da noite, né? Então, você tem que ter essas flexibilidades. Não gostar de rotina, porque não tem, isso não tem mesmo, tá? Saber trabalhar com Excel e Photoshop, eu sempre falo isso, pessoal, pega, vai fazer um trabalho e não tem um Excel, não sabe mudar uma cor de camisa no Photoshop, é importante. Paciência com a equipe toda do filme e atores, porque não é só trabalhar no figurino, você tem todo mundo que está trabalhando, né? Como somos freelancers, a gente está trabalhando novamente, assim, com equipes diferentes, e a gente tem que se adaptar a elas. E aos atores também. Saber costurar a mão e passar roupa, que eu já peguei, né? Eu dou o curso e eu geralmente pego estagiária, ou alguém que fez meu curso para trabalhar comigo, e a pessoa não sabia ligar um ferro. Não dá. Faz um cursinho também. Isso daí é importante saber. E saber desenhar é muito bom, desenho à mão mesmo, tá? A gente usa o Photoshop também, mas o desenho à mão não tem preço, gente, não tem preço. Eu já tive trabalhos que eu fiz para o Sesc. Então, o desenho na mão, o croquis, é muito bom. E porque também, quando você desenha, você já está passando ali o que tem na tua cabeça. É muito mais fácil ficar explicando. Bom, os trabalhadores do audiovisual geralmente são freelancers, a gente tem um CNPJ para dar nota fiscal de prestação de serviços, né? Ou seja, somos empresários, a gente tem uma empresa. É importante pensar com essa cabeça de empresário também, né? Porque senão fica ali muito no artístico, esquece de cobrar a extra, enfim. Ter o DRT, mas para quem está começando, tem outros tipos de entrar, porque não tem o DRT, o documento de registro técnico, é o CRM para o médico, quem trabalha com figurino tem que ter o DRT. Para quem trabalha em emissora de TV, o DRT do sindicato, dos radialistas ainda tem essa diferença. Eu falo por experiência própria, eu trabalhei um tempo na Band, né, porque na Globo eu fiz 3 projetos lá, mas eu era terceirizada, então não precisava ter, né? E da época também faz tanto tempo, né, gente? Mas hoje eu fui trabalhar faz tempo também que eu fui trabalhar na Band e eu tive que ter o DRT do Sindicato dos Radialistas. E para produtoras de TV, o DRT do Sindicato de Cinema, conhecido como Sincine. Aqui, gente, agora eu vou dar 2 dicas muito legais para quem quer trabalhar na área. Sigam a FIGA no Instagram, que é Figurinistas Associados de São Paulo, a primeira associação de figurinistas do Brasil. Isso é tão importante. Os Estados Unidos eles têm Union desde 1950, né, para lutar por melhores condições de trabalho, né? E a FIGA tem o @FIGA_SP. Guarde isso daí que eu vou falar de novo aqui. E o Rio criou agora na pandemia a FIAR, que é Figurinistas Associados do Rio de Janeiro,
@figurinistas, associados, _RJ. Tá? Sigam elas também. Elas de postagem no Instagram, elas estão arrasando. Bom, como começar a trabalhar com figurino? É importante demais você ter um portfólio. O que é o portfólio? Ele é o currículo com imagens. Como a gente é muito visual, a gente precisa ver um currículo com imagens. Dá uma olhadinha no meu portfólio para vocês terem uma noção de como eu fiz o meu. E existem vários tipos de fazer portfólio. Eu dou um workshop mesmo de portfólio, porque tem várias coisas importantes para se colocar. Eu recebo muito portfólio de quem quer trabalhar. E ali, ó, eu posso falar, ou é a porta de entrada ou é de saída. Tem portfólio que eu fico até com preguiça, não quero ver, né? Porque não comunica. Então, isso daí tem que tomar muito cuidado. Mas você faz um portfólio, tem muitas dicas na internet de como fazer, enfim, e você vai mandar para figurinistas. Aonde? Onde que eu acho essas figurinistas? Gente, tem uma dica de ouro agora. A Figa fez lives incríveis na pandemia com figurinistas maravilhosos. Eu fiz uma com o Fábio Namatame, para quem gosta de musical. The Masked Singer Brasil, quem faz é ele. Tá? Ele já fez, enfim, ganha prêmios e tudo mais. É muito interessante saber do trabalho desse homem. E todos ali, elas falam um pouco, me manda um direct para conseguir trabalhar comigo e tal. Então, ali, você consegue pegar muitos nomes de figurinistas atuantes e bombantes no mercado do Brasil. Porque a gente tem da Bahia, a gente tem de Recife, a gente tem do Rio de Janeiro, pra caramba, São Paulo, nem se fala, em todas as áreas, musicais, tudo. Vale muito a pena assistir. Entra no Instagram da Figa, tá? E lá tem, e também tem no YouTube da Figa. E no meu YouTube também tem. Então, dá uma olhada lá, para você entrar em contato com as figurinistas. E, gente, como começar a trabalhar? O curso, ele abre portas mesmo, assim, não é... Eu sei porque eu fiz a pesquisa agora e eu vi a quantidade de ex-alunos que eu formei em meus cursos. Então, vale a pena, realmente, porque ele clareia demais. A hora que você vai e você tem uma visão mais clara dos processos todos, e mesmo para quem é assistente, eu já escutei isso de assistentes que já estavam aí no mercado, principalmente publicidade, queria ir para ficção, fazer cinema, fazer série, fez meu curso e falou, nossa, Alice, eu fazia tanta coisa meio que sem saber, e agora eu sei para onde está caminhando tudo isso. Então, o curso é muito interessante fazer. Gente, para pedir a bibliografia, pede para o meu e-mail está aí, alicefigurino@gmail.com. Então, quem quiser a bibliografia, eu faço com o maior prazer, tem muita coisa, vocês vão ver que tem muita coisa gringa, muito livro gringo, muitas referências interessantes. Então, me pede por e-mail que eu mando, tá? Do que eu mandar um link para todo mundo, enfim, me pede, eu vou gostar também de saber, se apresenta, que eu vou gostar de conhecer, né? Gente, o curso. Então, eu falei tudo isso, mostrei tudo isso para vocês, para falar do curso, né, de figurino para Cinema TV, que eu dou no bar, completando 10 anos. Vai ser online, como vai ser ao vivo, dias 20, 22, 27, 29 de setembro, das 19 às 21h30, à vista 390 ou 10 de 44,50 agora. Para quem ficou aqui até agora, a Beth vai colocar aí um cupom de desconto, 10% de desconto, mas só para os primeiros 10 que comprarem o curso vai ganhar esse desconto de 10%. A Beth deve colocar aí o link para comprar esse curso, que eu falo para vocês, vale a pena mesmo, abre a cabeça, enfim. E, minha gente, quero deixar vocês com essa frase que eu aprendi da Marília Carneiro: a arte se inspira na arte, por isso vá ver arte, vá ver exposições, vai ver filme, vai ver séries, vai ver musicais, vai ver teatro. O que você puder utilizar de fontes artísticas, isso daí vai te garantir
referências, background para você poder trabalhar na nossa área. Obrigada. Falei pra caramba. Deixa eu só te falar uma perguntinha que a Cissa fez. Ela perguntou quem que cuida dos acessórios no figurino. Figurinista. É isso, então. Tudo que aqui, brinco, roupa, calçado, próteses de barriga, é figurinista. Tá? Vamos abrir para pergunta agora, gente. Se vocês quiserem levantar a mão. Mas daí, eu digo acessórios, por exemplo, guarda-chuva já é o pessoal da produção de objeto ou continua sendo vocês? Excelente pergunta. Isso daí a gente faz. Como que a gente faz? A gente faz uma lista. Carteira, é a gente ou é objetos? Né? Uhum. Então, a gente faz uma lista, e isso eu ensino isso daí está no curso, porque é muito importante. Eu faço uma lista, a hora que eu estou decupando o roteiro, que depois eu bato com objetos, com a equipe de objetos. E aí a gente vai falar, quem é quem? Porque às vezes eu quero produzir a sombrinha que tem a ver com a roupa. Tá. Né? E objetos não está sabendo qual roupa que eu vou pôr, não viu prova de roupa, como que ele vai produzir? Né? E aí eu falo, deixa comigo que eu produzo. A carteira, às vezes sou eu que produzo carteira. Né? Moto, capacete da moto. Agora, corrida de Fórmula 1, quem que vai? Figurino. Tá. Tá? E aí, mas, por exemplo, se você não faz essa lista e não bate com objetos, pode ter duas pessoas correndo atrás das mesmas coisas, perdendo tempo e dinheiro. A comunicação é muito importante, por isso que no curso eu ensino para todo mundo como fazer essa lista a partir da decupagem e bater com a equipe de objetos. Mais perguntas? Ô, Alice, eu sou a Cíntia, prazer. Eu tenho uma pergunta. Eu sou formada em moda e eu trabalho numa área que não é a área do figurino, mas eu já fiz estágio, tudo. E hoje eu faço freelancer. Então, eu faço tanto para publicidade quanto para teatro. Não como assistente de figurino, mas eu sou a pessoa responsável pelo camarim. E como durante os espetáculos o figurinista ele não participa, então eu faço todo o trabalho de organização de camarim, enfim, eu faço todo esse trabalho. Troca. Isso, faço todas as trocas dos atores, enfim. A minha pergunta é, você colocou lá no slide que para começar a trabalhar com figurino, aí precisa de um portfólio. Como que eu faço, neste caso, para apresentar um portfólio? O portfólio você apresenta com os seus trabalhos que você já fez. Não tem um workshop que eu dou que é sobre portfólio, qualquer um pode montar, gente, qualquer um. Porque a gente não estudou, né? Na escola não fez uns desenhos ou tem umas referências que acha bonito, você pode pegar fotos do seu trabalho, né? Você trocando, ou você ali tirar uma foto, claro que seja... que você possa tirar essa foto, né? Sim. Da tua organização de camarim. Eu iria adorar ver isso, gente. Isso daí é uma coisa que é subestimada, mas faz uma diferença. Porque a correria, na hora de você mexer na arara, você tem que saber mexer na arara. A arara ela tem que estar montada de uma certa maneira, não tem? Sim. Tira a foto da arara sua e bota no portfólio. Entendi. E aí você vai... E o portfólio em si, gente, porque que não é um Word, é um PDF que você vai mandar, e aí você já manda com uma historinha ali, um design, sabe? Canva tá aí para isso, né? Entendi. Tá bom. Posso só mais uma dúvida? Pode. Na questão do DRT, por exemplo, eu não tenho DRT, mas como eu sou formada em moda, eu consigo tirar, né, pela minha formação. E aí eu preciso, por exemplo, tirar o DRT do sindicato dos radialistas e no outro sindicato, ou só um eu consigo usar? Agora a gente está conseguindo usar só o do Sindicine, que é o do Sindicato de Cinema. E ele tem um DRT que é para técnico iniciante. Mas para estágio, por exemplo, você não precisa de DRT. Você pode fazer um estágio
né? Em ficção curta, longa, enfim, séries e tal, e não precisar do DRT. Tá bom, entendi. Tá ótimo, muito obrigada. Imagina. Oi? Quem vai perguntar? Tem alguém que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Ó, eu vou lendo então as perguntas daqui. Porque tem a Gabriela Sierra perguntou, no workshop não dá certificado de participação, porque ele não tem um tamanho mínimo para um certificado, né? Porque senão pode sair assim, ah, eu fiz um workshop de figurino, mas isso daqui são só pinceladas para vocês. Ó, minha gata, olha a folga. Para vocês terem noção dessa área, como ela é trabalhosa, né? E já tendo a noção, aí você precisa realmente fazer o curso para ver como é mesmo fazer o figurino. Mais perguntas? Não vai ter acesso aos slides. Esses slides eu demoro muito para fazer, gente. Cada um aqui foi pego depois de 300 horas de trabalho, suada aqui na frente do computador, ficando até vesga, e pesquisas 1000. Então, eu nenhum curso eu libero slide, tá? Porque é uma trabalheira muito minha mesmo. Ah, e os filmes do Kubrick estão na HBO Max, é verdade. Eu assisti 2001 lá. Estava falhando, dá uma travadinha, mas eu acho que vocês conseguiram, né? É, a parte do começo. Gente, tem mais alguma pergunta? Não, gente, o curso, não tem que ter noção. Lá no curso eu vou falar para vocês o que é necessário vocês terem noção, né? Por exemplo, costurar a mão. Ah, lá, você já nem precisa fazer o curso. Você já pode ir começando na tua casa, vendo uns furinhos de roupa que tem e já ir começando a fazer isso, porque a gente precisa mesmo. É importante saber fazer uma barra, sabe? De terno, assim, com pontinhos. Claro que isso, minha gente, você vai aprendendo fazendo muito também. Porque você faz, você não vai depender só da camareira para fazer. Às vezes você está numa publicidade com um monte de gente, é todo mundo ali, ó. Figurinista, assistente, camareira ali, tá. Precisa fazer para ficar bem feito, tá? Não teve tempo de fazer prova de roupa, você precisa fazer ali. Ou fez prova de roupa e vai rodar daqui a pouco, você precisa saber fazer. Então é importante passar roupa, mesma coisa, né? Tem técnicas de passar roupa. A gente aprende muita coisa fazendo. O curso, ele é bom porque tem muitas coisas que você vai aprender na prática, né? O curso vai te dar uma noção, mas o aprendizado mesmo é com a mão na massa, é trabalhando nessa área. Ai, gente do céu, tá tendo a guerra dos gatos aqui. Galera, mais alguma pergunta? Cale-se agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Ou vejam Eu no tenho uma curso. pergunta. Ó, Oi? a Cláudia de Lima, no Peru. É você, né, Sim, Cláudia? eu sou. Ah, Eu tenho uma pergunta, pergunte, mas Cláudia. eu tenho um pouquinho de vergonha, mas eu vou fazer. Como é a comunicação com Ai, gente. figurino e a cabeleireista e maquiagem? Nossa, Porque nossa acho que comunicação. as dois faz. Pode me ouvir? Pode me ouvir? Posso. Tá. As duas áreas faz o pessoagem. Então, como você recomenda uma boa comunicação entre eles, as duas áreas, entende? Sim. É assim, ó.
Você faz bastante publicidade, né, Cláudia? Que eu vejo, te sigo no Instagram. Sim, mas Na agora publicidade, estou a gente não fazendo filme também. é, né? Que legal. É mais legal, não é? É mesmo. Mas é muito diferente também. Não, publicidade não tem continuidade, só aí você já quebra um monte de coisa, né? Enfim. Aí, gente, o que que faz? Publicidade é muito rápido, então você não tem muita ligação nem com o diretor de arte, nem com maquiagem, vai o que deu. No cinema, eu costumo começar a conversar com o maquiador bem antes, sabe? Me apresentar, oi, tudo bem, eu sou a Alice, estou fazendo figurino, quero te conhecer, porque eu já estou aqui, porque eu já estou pesquisando, ele vai entrar depois, o maquiador. Eu já estou pesquisando. Podemos fazer, né? Como que você quer trabalhar? Pergunta para ele como que ele está acostumado, como que ele quer trabalhar. Ah, não, Alice, eu não quero que você se meta na área da maquiagem, porque eu tenho meu próprio tipo de pesquisa, né? E aí a gente faz isso e depois a gente vai conversando e alinhando tudo, né? Porque o maquiador cabeleireiro entende dessa parte, né? O que fica melhor, e eu entendo dessa parte aqui. Então, por isso, a gente precisa conversar. Agora, eu já fiz trabalho, longa-metragem, que o caracterizador, a gente chama mais de caracterizador porque faz maquiagem, faz cabelo, faz corte, faz tudo, né? Ele não estava nem aí para mim, nem aí, não dava para conversar, ele fazia o que ele queria e o diretor não conseguia entrar nesse meio também, né? Porque é importante, a gente tem um diretor, o diretor é o maestro, né? Tem um filme muito interessante que chama Noite Americana do Truffaut, que mostra como que o diretor ele organiza essa orquestra toda. E o diretor não conseguia entrar nisso também, o maquiador escolhido era irredutível, era um projeto pequeno, por isso que ele ficou, porque se fosse um projeto grande ele não teria ficado, porque não dá, é um trabalho em equipe, sabe? A gente tem que fazer em equipe, todas as equipes têm que se falar. E aí a maquiagem, junto com o figurino, junto com a direção de arte, porque a gente está sob o guarda-chuva da direção de arte, né? Então é importante a gente conversar todo mundo junto. E também tinha uma questão antes, fazia-se muito. Eu até dou no curso, mas hoje é só para mostrar uma relíquia, na verdade. Estou brincando, eu fiz uma chamada reunião de análise técnica. Antigamente tinha muito isso em longas e séries, que você sentava junto com o diretor, todos os cabeças de departamento, para discutir cena a cena, como que ia acontecer. Aí eu ficava sabendo, por exemplo, que na hora o diretor de fotografia falou: eu estou achando melhor então, vamos molhar essa rua? Não, molhar a rua você tem que já ter sapato duplo. É importante a gente saber, você não pode ficar sabendo na hora. O ator pode ficar com o pé molhado, ele fica resfriado, amanhã não tem filmagem, entende? Então, essa reunião de análise técnica é muito importante, não tem mais, porque hoje os projetos estão assim, ó, né? E aí não tem tanto, mas antes, quando tinha, a gente via a diferença que dava na tela, porque estavam todos os departamentos mais alinhados para fazer isso e trabalhando em conjunto. Respondi tua pergunta? Sim, muito obrigada. Tudo é uma questão de relação no cinema, né, gente? Por isso que eu falo lá, você tem que gostar de trabalhar em equipe, ser flexível, né? O que eu sinto muito é que os egos de quem trabalha no cinema, eles são altos de todos os departamentos, né? E por isso que fica, eu sei mais, eu sei mais. Nossa, não vem dar pitaco nas minhas coisas. Mas quando você trabalha em equipe, é uma delícia. Aí dá o trabalho. Olha os meus gatos. Esse é o trabalho mais legal do cinema. Mas, assim, fazer looks, montar looks, você colocar roupa no ator e ele falar, meu Deus, encontrei o personagem, isso não tem preço, não tem o que pague. Por isso que a gente aceita essa loucura que é o cinema, né?
porque é um prazer muito grande. Você chegar, eu fui tempos produtora de figurino, chegar com um monte de figurino, um monte de roupa, e a figurinista falar, meu Deus, que maravilha, aquele dia bom de rua, é um prazer que você vai embora, não tem preço. Você vestir a figuração, eu tive um dia memorável de vestir 80 pessoas dos anos, 80 pessoas, né, figurantes, mulheres, porque eram 80 casais, e sair dali, que você vestiu um monte de gente, e você não errou muito, sabe? Você viu o corpo, você tinha produzido, você acertava a roupa, né? Nossa, isso daí, gente, dia memorável. Eu lembro que eu estava subindo uma rampinha lá para ir para onde estavam os principais, eu estava vestindo figuração, e eu estava me achando a última bolacha do pacote, juro, porque eu estava assim, era um momento de muito prazer. Então, o cinema dá isso para a gente, por isso que a gente faz essa loucura, porque é uma loucura fazer. Meu, você não tem dia, você não tem hora, sabe? Você trabalha 12 horas, você está acabado, mas tem esses momentos de prazer. E quando você tem um trabalho em equipe, né, bem feito, conhecer essas pessoas incríveis é tão gostoso quanto montar os looks, montar a roupa do personagem. Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai aqui finalizando o nosso workshop. Olha, a Nina já fez o curso, está agradecendo aqui. E é bom mesmo. O curso é legal mesmo. Eu tenho dado há muito tempo e eu continuo dando, porque tem pouca coisa no Brasil sobre isso, né? E eu acho que abre muito a cabeça mesmo, dá uma clareada importante, traz muito conhecimento. Bom, minha gente, se ninguém tem mais pergunta, eu quero agradecer demais a quem ficou aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado e que possam fazer o curso ou indicar para quem queira fazer o curso, que eu acho que vai ser muito legal e espero que vocês assistam Figurinos de agora em diante com pelo menos uma ideia de que tem ali por trás para você chegar naquelas roupas que a gente viu, tem todo um processo por trás, tá bom? Assistam The Offer, gente, é uma série que está na Paramount, é maravilhosa essa série, fala sobre a criação do Poderoso Chefão, pela visão, pela ótica do produtor, que é uma trabalheira. Realmente, fazer cinema é uma mágica. Não sei como dá certo, estou brincando, sei sim, através de muitos processos. E até mais, minha gente. Vejo vocês por aí ou no curso. Obrigada, Beth. Obrigada, Barco. E semana que vem... Obrigada, eu que agradeço, Alice. É nóis. É nóis. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Obrigada. Deixa eu vou salvar esse chat para ler.